Então, como a gente iniciou no começo do programa, hoje aqui no nosso quadro, Amigo Pet, a gente vai falar sobre agressividade canina. Este inesperado comportamento dos cães foi alvo recentemente, inclusive, de uma pesquisa de cientistas do Instituto de Psicologia da USP e foi divulgada em diversos veículos internacionais. Eles descobriram que a agressividade pode estar diretamente relacionada ao contexto social do animal, ou seja, a forma com que ele e seu tutor se relacionam e também as suas características físicas. Mas como reconhecer, né, os primeiros sinais desse problema e como fazer também para evitá-lo? É o que a gente vai saber agora, recebendo aqui o veterinário Francisco Júnior, que já disse que é nosso parceiro aqui do nosso programa. Tudo bom, Francisco? Tudo ótimo. Seja bem-vindo. E aí, a gente vai falar sobre esse assunto, né, que é um assunto assim, delicado, de certa forma. Inclusive, a gente teve relatos de um caso de um cão que agrediu, né, que atacou uma criança recentemente no município de Floriano. Acho que todo mundo acompanhou e isso preocupa realmente os tutores, né? O que torna os cães agressivos, Júnior? Bom, Shirley, na verdade, os cães, eles não vêm programados de fábrica, né? Então, nós temos que levar em consideração genética, a forma que foi criado, a raça. Então, esse conjunto faz com que a gente tenha mais ou menos uma noção de como vai ser o comportamento daquele animal. Agora, lógico, todo comportamento ele pode ser moldado. Mesmo aqueles cães que já têm a índole agressiva, nós temos como moldar. Agora nós precisamos primeiro identificar e fazer um trabalho de socialização, de comportamento, de educação e socialização básica, entendeu? E é isso que as pessoas não se atentam. Quando aparecem os primeiros sinais de agressividade desses animais, as pessoas simplesmente confundem como se o animal estivesse brincando, como se o animal estivesse sendo muito danado, mas na verdade ele está ali apresentando os primeiros sinais de possessividade, de agressividade, de liderança e os tutores não conseguem perceber, né? Identificar. Isso. Agora, você falou que da mesma forma que é possível a gente ter um animal que tem a índole mais zangada, a gente vai dizer assim, e um animal mais dócil, e o contrário também acontece. Pode ter aquele animal que sempre teve um comportamento mais dócil, por algum problema, por alguma situação de estresse, também mudar esse comportamento e se tornar um cão agressivo? Sim, com certeza. É como eu estou te falando. Às vezes as pessoas têm aquele cão que ele tem um drive muito alto, né? Que é um cão quente, e tem aquele cão que tem um drive muito pacato. E às vezes, para estimular esse pacato, ele tem como digamos, um comportamento mais ativo, ele acaba sendo obrigado e isso gera um estresse, gera trauma e a reação disso pode ser defesa. Agora, de fato, o comportamento do animal tem alguma relação com raça? Né? Que a gente, às vezes, identifica algumas raças que são naturalmente um pouco mais, né, assim, digamos, agressivas. Tem, de fato, essa relação, Júnior? Sim, com certeza, né? De todas as raças, nós temos grupos de raças, que é justamente onde a gente diferencia aqueles animais por temperamento, por tamanho, por aptidão, por trabalho. Entendeu? Então, não adianta você querer uma excelência de um cão só de companhia para ser guarda e nenhum para ser guarda, sendo que ele é de companhia. E eu gosto de dizer para as pessoas que nós temos que ver não somente por raça, e sim por indivíduo. Porque o indivíduo, ele demonstra muita coisa. Então, pegamos um filhote, percebemos que mesmo de raça dócil, ele tem alguns sinais de comportamento que podem evoluir para um comportamento problemático, aí a gente já tem que trabalhar de imediato para poder modelar esse comportamento. Tá certo. Então, além da raça, também influencia o sexo? De repente, os cachorros, as cadelas, né, fêmeas são mais dóceis ou também não tem nenhuma relação? Normalmente a agressividade está muito relacionada com testosterona, com os machos. Você vê muito macho, que é do instinto natural do macho ser o líder, dele dominar, dele ser territorialista. E a testosterona tem muito essa influência. Mas, lógico, tem cadelas 10 vezes mais territorialistas, agressivas. E como eu lhe digo, muitas vezes influenciado pelo ambiente.
E a idade pode influenciar também? De repente o cachorrinho está ali ficando mais idoso, fica mais rabugento? Pode acontecer também, Júnior? Pode. O comportamento do animal, ele é modelado, principalmente pelo ambiente. O ambiente que eu digo são as pessoas, o estresse do dia a dia, a forma como você trata, a forma que você direciona esse comportamento. Então, independente da idade, você tem como modelar ou para melhor ou para pior. Vai depender da forma que você trata. E eu queria que você falasse de alguns sinais, né, que podem apontar aí que o seu cachorrinho pode estar mudando de comportamento. De repente, sei lá, ele passa a fazer xixi em determinada área para marcar território, ou ele passa a rosnar mais quando encontra alguém desconhecido. Tem sinais de que ele pode estar tendo, né, aumentando essa agressividade, Júnior? Eu boto como regra básica. Quando o animal ele tem um comportamento que não lhe agrada, um comportamento, digamos, indesejado, né? Aquele animal que quer lhe morder demais, aquele animal que quer latir demais, aquele animal que quer rosnar demais, aquele animal que você percebe algumas atitudes agressivas, pode ter certeza, é um comportamento que ele tem que ser moldado, ele tem que ser trabalhado. Porque se você não trabalhar, vai ter problemas. Então, o animal rosnou, disputou, você fala com ele lhe enfrenta, ele lhe morde. Acredite, está alguma coisa errada. E como tratar isso, Júnior? O tratamento vem do diagnóstico, né? Então, quando a gente pega um animal, que a gente percebe que ele tem alguns desvios de comportamento, né? Eu vou falar desvio de comportamento porque qualquer momento esse animal, por algum estresse ou alguma situação, ele tem um comportamento diferente, a gente tem como reabilitar. Então, é muito comum a gente pegar filhote ou até mesmo animais adultos e tentar reabilitar, modelar esse comportamento para um lado positivo. Essa pesquisa que eu falei aqui no começo, da USP, ela tem alguns pontos interessantes que eu vou citar aqui que a gente pode até comentar. Ele aponta como características que contribuem para o comportamento agressivo cães com focinhos curtos e achatados, né, como o Pug, por exemplo. Diz que são 79% mais propensos a demonstrar agressividade. Os pequenininhos também são zangados. Diz que quanto menor a altura e o peso, maior o comportamento indesejável, que é a decorrência do medo, da hiperatividade ou pela necessidade de atenção. Tem essa relação também, Júnior? Eu costumo dizer que quanto mais próximo o animal está do ser humano, ele vai perdendo comportamentos naturais e adquirindo comportamentos adquiridos, né? Então, tudo isso, quando tira do natural do animal, aparece muita coisa. E principalmente os menores, né? Porque os menores acabam tendo mais ciúme, os menores acabam sendo criados, mimados, em outras palavras. E muitos comportamentos negativos acabam sendo reforçados pelos seus tutores. E aí onde estão os problemas. E aí diz também a pesquisa que cães pequenos, como a gente já falou, mas que passam muito tempo fora de casa, têm maior tendência a serem agressivos. Aí na cabeça da gente, né, que é leiga, a gente acha que é o contrário, porque o cachorro que está fora de casa, ele tem mais contato com outras pessoas na rua, então seria mais sociável. Então isso não existe. Na verdade, toda vez que a gente vai educar e socializar um cão, a gente tem que suprir todas as necessidades fisiológicas, né? Tendo um cronograma. O animal ele tem que ter hora para ficar preso, ele tem que ter hora para ficar solto, ele tem que ter hora para comer, ele tem que ter hora para interagir com seus tutores ou com pessoas ou com outros animais. Então, quando você tem uma rotina para esse animal, você percebe que ele é muito tranquilo, porque ele já tem na rotina dele necessidades básicas comportamentais ali supridas. Agora, quando você tem um animal que fica muito tempo preso, um animal que fica muito tempo sob pressão de estresse, com certeza você vai acabar tendo comportamentos indesejáveis. Tá certo, outro dado da pesquisa, você já falou disso, inclusive, diz que 73% dos cães que participaram, né, desse levantamento são tutelados por mulheres e demonstraram menor agressividade com estranhos. Então tá aí, né? Parece que a mulherada está conseguindo dosar um pouquinho mais, né, esse comportamento agressivo, Júnior. Na verdade, o cachorro é que nem uma criança. Ela não sabe de nada.
ela vai aprendendo conforme nós vamos educando, conforme nós vamos expondo ele às situações, a locais ou a outras pessoas ou outros cães, que é o que chamamos educação e socialização canina, que é a base. Você falou aí do tratamento, então a atividade física também faz bem para o animal desestressar? Com certeza, igual do dono, né? Não é uma terapia, mas é terapêutico. Então, isso vale sim para os animais que tem que estar, como eu falei, quando tem um cronograma, quando tem uma rotina, essa rotina é para ter também a brincadeira, o desestresse, né? O desgaste físico, que é o que esse animal faria na natureza. E as terapias alternativas que a gente vê que já existe também para os animais, né? Pode ajudar? Pode sim, com certeza. Hoje nós temos terapias medicamentosas, né? Terapias fisioterápicas, várias terapias que diminuem sim o estresse dos animais, né? Porque muitas vezes esse estresse está relacionado a não só a comportamento, mas ele pode estar relacionado à dor também, a incômodo. Então, tudo isso tem que ser avaliado com calma para a gente poder chegar a um diagnóstico e direcionar uma terapia. Pode ser, inclusive, Júnior, sinal de algum outro problema de saúde do animal. Com certeza, é isso que eu digo. Não adianta só a gente achar. A gente tem que procurar um profissional e esse profissional ele vai tentar ali juntando ali as queixas do tutor para a gente chegar a um diagnóstico e assim tentar um tratamento, né? Então tá certo, gente. O alerta que fica é se o cachorro tá tendo um comportamento diferente do que ele costumava ter ou tá começando a apresentar traços, né, dessa agressividade, procura um profissional para você ter o melhor encaminhamento, não é isso, Júnior? Com certeza, eu ainda queria dizer mais, que baseado em pesquisa e estudos, a maioria das pessoas que abandonam seus animais está diretamente relacionada a comportamento. Tá certo, Júnior. Negativo. Tá aí, né? Tá aí, fica então puxão de orelha também para os tutores, né? Com certeza. Obrigada pela sua participação. Volte sempre aqui no nosso Amigo Pet, tá certo? Você já é parceiro. Obrigada sempre, viu, Júnior?